Oi, eu sou o Felipe e a Terra não é plana, mas o universo é. Pode ser que no futuro o termo universo entre em desuso, mas por enquanto o máximo que alcançamos é o espaço-tempo ao nosso redor. Então, é esse lar que devemos observar para verificar o seu formato. De dentro, é o que vamos chamar de universo observável. Mas nem precisa ir tão longe. Antes que a gente saísse da Terra e visse de fora que o planeta é redondo, a observação e a matemática nos apresentaram evidências de que ela era uma esfera. Aliás, uma esfera não. A Terra é um geóide, que é basicamente uma esfera com irregularidades. Então, não deve ser necessário sair do universo e observá-lo de fora para verificar o seu formato. O conceito de formato é algo que pode ser observado de muitas formas além de olhar. Essa é a beleza da geometria. E é isso que nós vamos tentar descobrir hoje. Qual o formato do universo? Qual é o seu formato? Como definir um formato? Mas principalmente, o que é um formato? O universo não é plano no sentido que você imagina. Mais do que senso comum, isso se trata de geometria. Mas vamos tomar o planeta Terra como exemplo. Vamos imaginar que tudo o que existe é a Terra, e esse é o nosso universo. O que acontece se eu continuar seguindo em linha reta? Com tempo o suficiente, eu vou acabar parando no mesmo ponto em que eu comecei, porque a curvatura da Terra me permite isso. Essa é uma das características de uma esfera. Só que esferas não existem. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que nos importa agora é que o universo não tem curvaturas consideráveis. Se você desenhar um quadrado no chão e ele for grande o suficiente, quando você retirar ele do chão, você vai perceber a curvatura no seu desenho, porque o chão é curvo. Ou melhor, a Terra é curva. Claro, eu estou fazendo uma extrapolação aqui porque eu estou falando da superfície da Terra, mas a lógica é similar. Você está em uma coisa, essa coisa se curva desviando o caminho. O espaço-tempo é linear e só se curva na manifestação da matéria. Essa curva vamos chamar de gravidade, e é por isso que as coisas se atraem. Mas essa sinuosidade é uma deformação, ela não é o estado normal do nosso universo. Sem a curvatura causada pela massa dos objetos, as coisas viajam em linha reta. É o que acontece com tudo aquilo que não tem massa, como a luz, por exemplo. E é por isso que os buracos negros engolem a luz. Eles desviam tanto o espaço ao redor deles que criam uma curva impossível de terminar. No final das contas, dizer que o universo é plano não está 100% correto, mas é a melhor palavra que a nossa linguagem limitada oferece para explicar como ele se comporta e como é a sua forma. E às vezes, o melhor possível é o bastante, como você viu no meu outro vídeo sobre a evidência diabólica. Ou seja, através da matemática e dedução lógica, nós conseguimos identificar o formato das coisas, independentemente se estamos dentro ou fora delas. Logo, deve ser possível descobrir qual é a nossa forma geométrica, ou daquilo que nos compõe. Demócrito foi um dos primeiros, se não o primeiro, a propor que a realidade do universo era constituída por pequenas partes indivisíveis, o embrião do que seria o átomo. Mas foi com Platão que essa ideia ganhou um formato. Para Platão, esses átomos eram compostos por formas geométricas básicas e ideais. E se você viu o vídeo que eu fiz anteriormente sobre a quarta dimensão, já deve saber quais são esses 5 sólidos de Platão. E ele relacionava essas formas geométricas com os elementos básicos. Hoje a gente sabe que o formato dos átomos não é assim, mas é meio que assim.
são nuvens de probabilidade. E você vai reparar que, mesmo nessas aproximações de como os átomos são, a gente ainda precisa surrupiar o conceito de formas geométricas básicas para nossa cabecinha não tiltar. Enxergar os componentes da realidade como formas geométricas básicas ainda é importante. E é por isso que essa ideia até que faz sentido. Na psicologia existe um negócio que vai ser chamado de geons. São as representações mentais que fazemos dos formatos que percebemos ao nosso redor. Como os psicólogos David Harr e Keith Nishihara propõem no seu artigo de 1978, a forma como processamos o mundo tem tudo a ver com formas. O nosso cérebro parece ter algumas formas geométricas básicas que ele usa para desconstruir o mundo em parte. Os formatos são características que nos ajudam a separar os entes. É uma das ideias que usamos para dizer se uma coisa e outra são um único objeto ou não. Essas partes são os geons. E esses 30 e poucos geons presentes no nosso cérebro são a base de como construímos a realidade. Nós enxergamos eles por toda parte e montamos os objetos quase como legos. É por isso que um rosto, por exemplo, pode ser reconhecido e representado por um círculo grande, 2 círculos menores, um triângulo e um traço. Quando você olha para essa caneca, a primeira informação base que seu cérebro processa é a forma de um cilindro e um semicírculo. Ou seja, você consegue enxergar um objeto único e individual, mas só porque aceita que ele é feito por partes. É o que vamos chamar de teoria do reconhecimento por componentes, e foi proposta pelo psicólogo e cientista da computação Irving Biderman em 1987. Se Platão estava errado em afirmar que o mundo é dividido em formas geométricas especiais, ele não estava errado em perceber a realidade assim. Porque o cérebro dele, o meu e o seu fazem a mesma coisa. Os geons ajudam a gente a entender o que de fato são as formas, porque reduz as formas complexas em formas base. Com suas arestas e vértices, criam limites entre os entes, gerando essa ilusão de que existem objetos individuais. Se eu te mostrar essa caneca por esse ângulo, você não vai achar que eu estou segurando um pirulitão preto. Essa forma em 2D que você enxerga da caneca através da imagem ainda é interpretada como uma parte do todo. Isso é a geometria projetiva que eu falei lá no vídeo da 4ª dimensão. Então, a posição do objeto em relação ao observador altera a forma como percebemos ele. E por isso é importante que o nosso cérebro consiga separá-lo em fragmentos. Porque o reconhecimento de formatos é dependente da visão. Mas será que é dependente só da visão? Eu provavelmente não consigo reconhecer essa caneca pelo som e talvez não conseguisse reconhecer pelo cheiro, mas eu consigo reconhecer pelo tato. O que traz um questionamento curioso. Quem é o verdadeiro responsável por reconhecer as formas? A visão ou o tato? Por exemplo, imagine o seguinte, você aborda uma pessoa cega e tenta explicar para ela não o que é vermelho, mas o que é um cubo. Como você descreveria um cubo para ela? Você conseguiria descrever as características táteis para uma pessoa que nunca enxergou, mas que também nunca teve a oportunidade de tocar um cubo? Pode pausar o vídeo e deixar aqui nos comentários como você faria isso, que eu quero muito saber. Mas mais do que isso, imagine que é o contrário. Apesar de não enxergar, essa pessoa cega pode ter acesso ao cubo. Peça que ela descreva para você essa forma geométrica usando as informações que ela obteve através do toque. Se a descrição visual e a descrição tátil se encontrarem, quer dizer que aquele que viu o cubo e aquele que sentiu o cubo receberam as informações necessárias que compõem a existência do cubo, certo? Ou será que não? Se essa pessoa que nunca enxergou passasse por um procedimento cirúrgico e conseguisse enxergar pela primeira vez, tendo acesso a todo um mundo novo de sentidos, e então você mostra para ela o cubo, mas mostra também uma esfera, uma pirâmide, um paralelepípedo, etc e etc. Você acha que a pessoa cega seria capaz de olhar para aquelas formas geométricas e identificar qual delas é o cubo que ela tocou
apenas através da informação tátil sobre ele? Esse foi um questionamento do filósofo William Molyneux depois que a sua esposa perdeu a visão. Em uma troca de cartas com John Locke, eles debatiam a respeito da diferença entre as ideias que recebemos através de um sentido e as ideias que recebemos através de um conjunto de sentidos. Será que realmente existe isso de um sentido? Ou a experiência consciente é uma coisa só que nós achamos que pode ser dividida em pedaços como visão, audição, tato, etc. Perder um sentido torna a experiência consciente incompleta? E se sim, estamos condenados a uma experiência incompleta por não ter os mesmos sentidos que inúmeras outras espécies têm? Afinal, o que diabos é uma experiência completa? A questão central aqui é: por que as ideias recebidas por um sentido não podem ser adquiridas através de outro sentido? A gente sabe e atesta que isso é verdade, mas afinal, por quê? Eu sei que não dá para saber a cor de um objeto ouvindo ele, tampouco o gosto de um material só olhando. É por isso que não conseguimos explicar o que é vermelho para uma pessoa que nunca enxergou. Assim como é impossível explicar como é a minha voz para uma pessoa que nunca teve audição. Só que quando se fala das formas, a coisa fica um pouco estranha porque as formas geométricas, principalmente os sólidos básicos, possuem características táteis. E eu não tô falando de textura, eu tô falando de forma mesmo. Ou você duvida que conseguiria reconhecer essa caneca se pudesse tocar ela com as suas próprias mãos enquanto tá de olhos fechados? Talvez as formas geométricas não sejam o que parece. Até porque em 2011, a questão do Molyneux foi respondida. Ou mais ou menos. A Índia é o país com o maior número de crianças cegas do mundo. E o pior, parte dessas crianças poderia ter sido tratada e teriam sua visão preservada. É aí que entra o projeto Prakash na Índia, que busca melhorar a qualidade de vida de crianças oferecendo tratamento oftalmológico gratuito. Prakash significa luz em sânscrito, e foi em 2011 que esse projeto beneficente ajudou a trazer um pouco de luz para o debate sobre a pergunta do Molyneux. Os cientistas organizaram um grupo de 5 crianças com idades variando entre 8 e 17 anos e ofereceram 20 blocos com formas simples, aqueles bloquinhos que todo mundo já brincou quando criança. Mas eles deram esses blocos 48 horas antes da cirurgia que restauraria sua visão. Quando era pedido que as crianças tocassem um bloco e depois encontrassem outro bloco que tinha a mesma forma, elas acertavam 98% das vezes. Na segunda parte do experimento, elas podiam olhar para as formas, mas não tocar. Tinham que olhar para uma forma e depois identificar outra igual apenas com a visão restaurada. As crianças acertaram na maior parte de novo, 92%. E então vinha o terceiro e decisivo experimento. As crianças teriam que tocar os objetos e depois reconhecê-los apenas com a visão. A exata pergunta de Molyneux. Nessa etapa, o resultado caiu para 58%. A conclusão que os cientistas chegaram é a de que a comunicação entre dois sentidos não acontece de imediato quando você insere um sentido novo. Porém, a neuroplasticidade do cérebro permite que ele se adapte. Eles voltaram a repetir os testes com alguns dos pacientes semanas e meses depois. E com o tempo, eles passaram a acertar cada vez mais. E isso tem um nome, se chama percepção modal cruzada, o que gera uns bugs bem bizarros na sua mente. Como o efeito McGurk. Se liga. Ó, qual o som que eu tô fazendo agora? Fá, 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 fá. E agora? Fá, 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 fá. Você deu respostas diferentes, não deu? Acontece que eu tô rodando o mesmo áudio. A única coisa que mudou foi a minha boca. Duvida? Então eu te ajudo. Eu vou colocar as duas imagens minhas falando, mas com o mesmo áudio rodando. E você pode ouvir o som de F ou o som de B, simplesmente escolhendo para qual das duas versões de mim você quer olhar. Fá, 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 fá. Resumindo, a sua percepção modal cruzada
é muito estranho. O que esse experimento sugere é que o formato das coisas não é percebido de forma cruzada. Ou você percebe com a visão, ou você percebe com o fato. Quando você percebe com os dois, tudo fica muito bizarro. O que eu tô querendo dizer é que todos os estímulos sensoriais que recebemos são apenas informação bruta. O seu cérebro que escolhe aplicar significado. Não existe vermelho e não existe voz bonita. Não existe doce e não existe fofo. Pelo menos não até esses estímulos entrarem no seu cérebro e serem interpretados lá dentro. Talvez o mesmo valha para as formas. E esse acúmulo de energia que a gente chama de matéria seja somente isso, energia. Nada de cubos ou círculos, apenas energia. Vamos tomar a nossa querida Terra como exemplo de novo. Que ela é um geóide, a gente já sabe. Mas onde exatamente acaba a Terra? Na exosfera? Na termosfera ou mesosfera? Na estratosfera ou troposfera? Ou quem sabe, na esfera? Se eu tirar os pés do chão, eu já não tô mais na Terra? O que eu tô querendo dizer é onde nós traçamos os limites de uma forma geométrica na vida real, se as partículas que compõem a matéria não possuem uma superfície exata e bem definida. Será que nós devemos nos apoiar no que é sólido para definir uma forma geométrica? Ou seja, não é só nossa visão e audição que nos engana o tempo todo. Até mesmo quando se trata do reconhecimento de formas geométricas, a gente precisa aceitar a imperfeição dos nossos sentidos. De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.